Tenho tantas ideias, mas na hora de postar, meu Deus, sempre tranco. Se isso acontece contigo, esse vídeo é pra ti. Gente, criar conteúdo é mais simples do que a gente está pensando. Por quê? Porque a gente tem uma ideia e aí a gente começa a viajar. Ai, porque eu tenho que fazer desse jeito, porque a arte tem que ser desse jeito, porque a foto não sei o quê. Não, as coisas são mais simples e a gente não precisa ficar inventando moda. Quer um exemplo muito simples? Pensei em vários profissionais e eu criei então conteúdos para todos esses profissionais com o mesmo contexto, com o mesmo cenário. Então, estava eu lá fazendo a caminhada e pensei, se eu fosse cardiologista, pneumologista, traumatologista, eu falaria sobre os perigos dos atletas de finais de semana. E se eu fosse de qualquer outra especialidade, eu falaria sobre os cuidados que a gente precisa na hora que a gente faz uma atividade ao ar livre, sendo sedentário ou não. Viu só como é fácil? Mas não parou por aí. Se eu fosse dentista, como que eu usaria o mesmo contexto para criar conteúdo? Já parou para pensar que pode acontecer da gente apertar os dentes enquanto a gente caminha ou corre? Quais são os cuidados que a gente precisa ter em caso de um possível tombo? Como é que se diz? Uma possível caída no chão. É interessante, por exemplo, usar algum tipo de plaquinha durante uma caminhada ou uma corrida? Eu nunca vi nenhum dentista falando sobre isso. E olha só que assunto interessante. O que os seus dentes falam sobre a sua saúde? Estes são só alguns exemplos de como o dentista poderia usar o mesmo contexto. E se eu fosse um educador físico, personal? Meu Deus, assunto é o que não falta. Quais são os melhores aplicativos para a gente cuidar aí os nossos passos, as melhores playlists? Cria a tua playlist e compartilha com as pessoas. Quais são os melhores tênis para caminhar? Quais são os melhores tênis para correr? Quais são os tipos de pisada? Tem a pisada supinada, agora não quero falar bobagem, mas é mais ou menos isso, né? Quem caminha para dentro ou caminha para fora. Nós pensamos, gente, que as pessoas estão procurando sobre esses assuntos. Mas quando a gente leva esse tipo de conteúdo para as pessoas, a gente vê que são grandes sacadas e que realmente ajudam as pessoas, porque a gente, nós leigos lá, né, clientes do outro lado, a gente está procurando muito sobre as coisas que nos interessam. E aí quando tu vem com uma informação que para ti, profissional, parece uma informação óbvia, faz muita diferença na vida das pessoas. Mas não acabou. Se eu fosse uma esteticista, como eu poderia usar o conteúdo, o contexto da caminhada? Quais são os cremes que a tua cliente, o teu cliente podem utilizar durante uma caminhada que estimulam o colágeno, por exemplo? Já pensou em criar um grupo de clientes da tua estética para caminhar todo mundo junto? Outra ideia muito legal, já pensou em criar um e-book sobre alguns cuidados que a tua cliente pode ter na hora de caminhar? Durante a semana ela está fazendo os tratamentos estéticos e na sexta-feira de noite tu encaminha para ela um e-book com algumas informações importantes para ela cuidar e atentar na hora das caminhadas de finais de semana. Não é genial? Gente, são coisas tão simples de fazer. E se eu trabalhasse com negócios como eu, por exemplo? Meu Deus, uma infinidade de conteúdos. Eu falaria sobre a importância da gente encontrar momentos em que nós estamos sozinhos. Eu falaria da importância da gente se exercitar. Eu falaria de como a atividade física impacta na sanidade mental. Eu falaria sobre a importância do exercício para a gente organizar as ideias para a semana. Eu falaria da importância da performance que nós temos nos negócios quando nós temos uma atividade física. Você viu quantas ideias, quantos conteúdos, e eu falei de uma forma muito rápida e muito pontual,
Você pode pesquisar aí na internet muito mais conteúdos. O grande insight que eu quis te trazer com esse vídeo é que criação de conteúdo tem muito mais a ver com a nossa rotina, com as coisas que a gente comumente faz no nosso negócio. Fazer marketing tem muito a ver com aquilo que está acontecendo na nossa vida. A gente não precisa ficar inventando moda e a gente não precisa ficar criando um monte de empecilho lá na hora de colocar alguma ideia na rua, algum conselho, alguma dica importante que vai realmente fazer a diferença na vida do teu cliente. Então, na hora de criar conteúdo, simplifique e veja a vida com todos esses insights que a gente tem e que estão aí totalmente à nossa disposição. Curtiu o vídeo de hoje? Te ajudou? Coloca aí nos comentários para eu entender se eu realmente estou sendo útil para ti. E para quem está ouvindo aí o podcast, muito obrigada pela audiência também. Não te esquece, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque todas as quartas às 20 horas eu tô aqui com novos conteúdos para ti.